Bem-vindos a mais uma live do Infovarejo. Muito obrigado pela sua presença. Eu finalmente consegui trazer o homem aqui, o homem da mídia digital, da mídia indoor, dos LEDs. Está rodando o Brasil inteiro, colocando LED para tudo quanto é lugar. Jean Moza, nosso amigo da Crialed, executivo da Crialed. Prazer, obrigado pela presença, Moza. Jean, te chamando de Moza. A ideia aqui, pessoal, antes da gente começar o papo, gostaria de pedir que dê o like aqui no vídeo do YouTube. Isso é muito importante para nós, isso ajuda o canal. Também deixe seus comentários, vai ser um prazer aqui a gente interagir. E vamos direto para o papo. Jean, obrigado pela sua presença. Jean estava aqui em Belo Horizonte visitando alguns clientes, implementando o LED aqui nas lojas, deixando as lojas mais bonitas, mais interativas e mais lucrativas também, né, Jean? Sim, com certeza. É prazer todo meu, Gabriel. Prazer estar aqui. A gente já vem tentando marcar, né? A agenda de ambos complexas e... enfim, deu certo. Vim para BH, travamos a agenda. Tenho um prazer, né, em trabalhar com você desde o primeiro encontro de gestores que nós fizemos. Bem lembrado. E foi sucesso e... Isso refletiu muito dentro da Crialed, onde a gente sempre entende que precisamos de parceiros estratégicos, né? E você é um deles pra gente. Então, é um enorme prazer estar aqui, bater um papo bem tranquilo, descontraído, falando de tecnologia e digitalização em Store. Legal demais. Até o Jean nos lembrou aqui, nós teremos o 12º Encontro de Gestores, dia 11 de junho, no tradicional Ouro Minas. É um dia inteiro de conteúdo, de networking. Crialed é a nossa patrocinadora, fornece também os LEDs, é maravilhoso. Então você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco também sobre a empresa. E muito importante também, né, tem novidade do ano passado para cá, porque a gente já trocou muita ideia. O negócio está evoluindo muito rápido. E já entrando nesse tema até, queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória na Crialed e falar um pouco da empresa, né? De onde que veio a Crialed, qual que é a história da empresa? Já tem LED no nome, sempre mexeu com LED? A minha trajetória na Crialed é uma trajetória muito interessante. A gente veio crescendo de maneira orgânica, onde a cultura da empresa vem de encontro aos meus valores, aos meus princípios. Então, é muito fácil você trabalhar com o que você gosta, onde o propósito é encantar, né? É entregar e encantar. Hoje eu já estou há 5 anos, né, na Crialed, e hoje eu desenvolvo a parte diretamente com o varejo, com supermercadistas. Ah, legal. Você é focado em supermercado na Crialed. Sou focado em supermercado, né? Você já tem uma vertical só para pensando o dia inteiro em supermercado. Hoje é full time só supermercado, então o meu estudo, né, o meu papo durante o dia, minhas conexões com as pessoas, o meu café da semana é sempre voltado para o varejo supermercadista. Que legal. Entendeu? Isso é muito importante, porque quem é supermercadista sabe que o supermercado normalmente vareja muita coisa. Sim, e o supermercado é um bicho diferente, assim, tem que saber, né, as características ali. Então, aí a minha chegada à Crialed, né, foi através de um projeto com maior rede de postos aí do Brasil, maior comprador de combustíveis, né, da Shell, que é uma rede de São Paulo. Hoje a gente já tem dentro do grupo lá, a gente já tem mais de quase 200 postos lá dentro da Crialed. E eles precisavam da sinalização digital dentro dos postos. São aqueles LEDs que ficam nos postos, assim, é são verdade. São os painéis de testeira, né? E para ter a execução desse projeto, eu precisava de uma empresa que tinha um background à altura, né? Legal. E calhou de um amigo em comum me apresentar ao sócio-diretor, que é o Natan. E eu levei o projeto para lá. Então você começou como cliente e falou, cara, eu quero uma empresa que saiba executar bem, seja excelente. Aí você conheceu a Crialed. Aí eu conheci a Crialed. Aí eu tive a oportunidade de ir na Crialed, tomar um café com o Natan e com o Flávio. E quando eu cheguei na Crialed, eu fiquei encantado, né? Você já foi na Crialed, fiquei encantado. Quem tiver a oportunidade até tá na APAS, né? Quem sabe entra em contato com o Jean, bem pertinho ali da Expo Center Norte. Sim, abri até um parênteses aí, né? A gente
ama receber os parceiros na empresa. Teve até lanchinho, não sei se esse ano vai ter. Esse sempre tem, né? O tratamento lá é alto. Legal. Então, a gente acha muito interessante, assim como quando eu fui e me encantei, quando os clientes vão à CriaLED, eles entendem como que funciona o nosso ecossistema de fato, né? Desde a parte da logística até a parte da saída dos equipamentos para um evento ou para uma instalação dentro do varejo, e entende também a nossa parte de suporte, né? Que é o nosso back-office, que é completamente importante, que sustenta todas as instalações que estão aí nos PDVs. Então, isso faz muito parte do processo de fechamento, do processo de um planejamento dos projetos. Então, minha trajetória dentro da CriaLED é basicamente essa. Eu cheguei, fiquei encantado, entendi que ali era o lugar para estar, para desenvolver, e a CriaLED me dá todo o suporte que eu necessito e que o mercado precisa, assim, de fato, sabe? E a CriaLED tem quantos anos aí de A CriaLED é uma empresa de 17 anos de experiência. Legal. Né? A CriaLED, nós somos então é o início do LED, assim, né? Para pensar em 2009 ali. Nós somos especialistas em soluções visuais digitais, onde, cara, começou lá atrás, fazendo pequenos eventos, depois partiu para carnaval, né? Carnaval de Salvador, camarotes. Aí já passou para outra vertente também, que entrou no segmento de eventos corporativos, né? Quando a gente fala assim, eventos corporativos, por exemplo, a APAS, né? A APAS da vida. Sim, tem muita ativação muita com ativação LED, né? com LED. A gente teve a oportunidade aí de estar junto, né? Normalmente o prêmio não vem para nós, né? A CriaLED fica meio low profile quando chega uma premiação. Mas, se eu não me engano, em 2022, o stand da M. Dias Branco foi premiado como o melhor stand da feira. E o projeto foi da CriaLED, a execução CriaLED. E o ano passado, o stand da Heineken. Tiveram todos os estandartes, né, de premiações e tal. E aí, quem fez a execução foi a CriaLED. E esse ano nós estamos fazendo de novo, né? É a Heineken, a Nestlé, a Mate e alguns outros stands nós estamos lá. E aí também a gente tem outra frente na CriaLED, que é o setor de projetos especiais. Então, eu posso trazer como exemplo o Rock in Rio, né? Lollapalooza. Rock in Rio do ano passado, nós fizemos uma ativação para a Nestlé. Era o stand do Kit Kat. Tinha a mão, o símbolo do rock segurando a barra de chocolate, né? Da Kit Kat. Então, a gente tem um time especializado ali que pensa muito fora da caixa e consegue trazer essas execuções. Hoje a gente tem a frente também do estúdio, né, de realidade virtual, onde é capaz de você fazer gravação de propagandas, cenas de novela. O time que está na CriaLED gravou aquela série que está na HBO, né, A Beleza Fatal. É uma uma série aí que foi gravada quase em sua totalidade dentro de estúdio de realidade virtual. Isso otimizou os custos, né, para toda a operação de gravação. Então, o artista não precisa ir para a praia gravar numa cena. Você hoje faz isso tudo dentro de um estúdio, né? Loucura. A série do Senna também, né? A série do Senna também usou muita realidade virtual. Isso era um mercado que nossos diretores eles estavam estudando desde 2017. E aí conseguiram, de fato, estruturar, colocar de pé uma operação. Hoje a gente tem esse estúdio dentro da CriaLED. Mas daqui a pouco montar uma loja, né? Uma loja de realidade, uma realidade aumentada. E aí, a última frente que nós temos é a parte de varejo, né? Iniciamos o projeto da rede de postos Ipiranga, né? Foram mais de 1.500 postos instalados em mais de 600 municípios. Montamos um time para o back-office, né, da CriaLED, entendendo a agilidade do varejo, a praticidade, a troca de preços. E a partir desse momento nós deixamos essa estrutura montada e entendemos que o varejo fazia muito sentido estar dentro da CriaLED. A CriaLED tem a capacidade de atender o varejo por conta de todo esse background que eu comentei. E aí nós chegamos até esse momento que estamos hoje. Não, muito legal, porque assim, vocês se tornaram especialistas, né, referência na técnica. Sim.
E quando a gente olha para o varejo, a gente tem um mercado enorme, muita coisa para fazer. Uma coisa que você já me falou da Crialete, que eu acho muito legal, é a questão dos estúdios, né, da Globo, que vocês fazem execução ali de alguns programas de auditório, né? Exato. Se eu não me engano, você me falou que a Crialete foi a primeira empresa que teve um programa de auditório com execução de LED, né? LED. Exato. Então, hoje precursor. Legal. Hoje nós já estamos há mais de 12 anos, né, dentro da emissora, né, da Rede Globo. Passamos por diversas emissoras. Fizemos Copa do Mundo na Rússia, estúdio de Copa do Mundo na Rússia, Record, SBT, Rede Globo, onde a gente tem uma operação de 24/7, cara. Legal. E isso é uma coisa legal, pessoal, só pra gente entender assim, um programa de auditório, alguns ao vivo, não pode parar. Não pode falhar. Então, se os caras não param, né, ao vivo na TV Globo, isso trazer essa competência, trazer essa especialidade para sua loja é algo incrível. E por isso que vocês estão crescendo pra caramba e tá cada vez com mais projetos, né? Exato, Gabriel. A gente fala que, cara, esse DNA de emissora, né? Você vê aí o Big Brother, né? Que é um programa ao vivo, então é um programa que não pode ter falha, né? Não pode ter falha. O Big Brother, o Domingão, o Caldeirão, The Voice Brasil, entre outros projetos que a gente tem dentro do Projac. A gente tem uma sede dentro do Projac, um time dedicado dentro da emissora. Legal. Então, toda essa expertise a gente trouxe dentro do nosso DNA, a gente trouxe para o varejo, né? E acredito que o maior beneficiado de todo esse tempo de aprendizado e performance, o maior beneficiado disso é o varejo, de fato. Legal demais. E agora até falando de varejo, né, Jean? Vamos aterrissar aqui. Hoje nós vamos falar sobre LED, na tecnologia do LED, mas que está muito vinculado ao retail media, ou seja, a mídia dentro da loja. E aí, para a gente também situar no mapa do varejo, né, onde estamos aqui, a gente está falando principalmente ali, o retail media está dentro da categoria, vamos falar assim, da grande ciência do trade marketing, né, que é o marketing orientado a produto, a venda no varejo. Dentre vamos dizer, as técnicas, a gente tem o retail media, que eu gosto assim, dessa parte do varejo, da gente olhar um pouco mais macro, né, mais abstrato, porque, por exemplo, no caso do retail media, faz muito sentido, é algo que vai crescer muito pela transformação do varejo, né? O varejo físico, o papel da loja mudou, então, com as tecnologias emergentes, e-commerce, redes sociais e por aí vai, o papel da loja tem mudado. Não é o mesmo papel antigamente, porque antigamente a loja ela nasceu com uma função muito logística, né? Então, para ser um ponto ali logístico, para ser um lugar ali de particionamento, né? Mas o varejo, ele hoje é muito mais do que isso. Então, se o varejo é mais do que isso, o que ele é então? Um ponto de experiência, um ponto de serviço, né? Um ponto logístico. A gente tem que abrir um pouco os nossos horizontes e o retail media entra muito bem nisso, porque a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas quem já entrou numa loja que tem uma boa ativação de LED sente uma experiência diferente. Exato. É dinâmico, não é estático. Quando a gente fala também de ponto de serviço, é mais na perspectiva da loja, né, o varejista entender o seu negócio não só como um negócio transacional de compra e venda de produto, como também que ele vende mídia. Pô, você entra na minha loja aqui, 1.000 consumidores por dia, vamos dizer, segmentados, que compram determinados produtos, categorias de produto. Eu tenho total capacidade ou oportunidade de ativar novos produtos, de fazer mídia, né? Então, vem cá, tem esse produto desse fabricante aqui, e como é que a gente faz isso de uma forma interativa? Aí por isso que entra o LED. Então a gente está conversando sobre LED aqui, pessoal, não é à toa, tá? Existe, para quem ainda está achando, por que esses caras estão falando de LED? Sim. Então vão se ligar, porque faz muito sentido. Então entrando um pouco já nesse assunto, Jean, assim, e aí também linkando, você falou que é especialista em supermercados, vocês focaram nesse segmento, isso é muito legal, porque o supermercado é diferente de outros segmentos, o supermercado
tem margens mais apertadas. Então, quando a gente fala que tem uma oportunidade de crescer aí 1% em receita de mídia, que tem um baixo custo marginal, é uma boa oportunidade. Então, eu queria começar te perguntando, assim, os supermercadistas, eles já perceberam que tem dinheiro na mesa? Como é que está isso nessas andanças que você faz? Como é que é a percepção do supermercadista em relação ao retail media dentro da loja? Legal, boa pergunta, Gabriel. Como você falou, você tocou em pontos importantes, né? Em experiência imersiva, audiência, né? Esse é o ponto que eu mais costumo pegar, que é a audiência, né? Esse varejista, esse supermercadista, ele tem uma ferramenta poderosa na mão dele, que é a audiência, né? Então, ele sabe que ali ele já vem conhecendo o perfil do seu cliente através de um CRM, né? Através de um tráfego. E é aquilo lá, aquela frase, né, que a gente fala, né, Gabriel? Ninguém vai na loja para não comprar nada. Ninguém vai na loja para não comprar nada. Ninguém vai passear, Ninguém né? vai passear numa loja, diferente de um shopping, né? Que você vai, primeiro você vê e depois você faz a compra, né? Até online. No caso do supermercado, a gente entende que a audiência, junto à experiência imersiva e o painel de LED, ele se torna uma ferramenta, um ativo dentro do Story, com uma potência de influenciar na decisão de compra. Ele ajuda a explorar campanhas. Ele faz o gerenciamento de mídia de uma maneira estratégica. Isso resulta em mais vendas. E isso, eu costumo dizer que a CriaLED e os equipamentos, eles são um elo, né, entre o cliente, o PDV e a indústria. Então, dentro dessa equação, o resultado a gente sabe que é venda. Uma campanha bem elaborada, com estratégia, uma mídia assertiva que converse de fato com o shopper dentro da jornada de compra. Isso tudo gera mais vendas, né? Então, hoje com o supermercadista você vende, vamos dizer, você vende mais venda para ele, mais receita, né? Exato, Isso. É o que você falou. Pô, tem um dinheiro que está na mesa aí, né? Hoje a gente fala a receita gerada pelo retail de uma maneira geral aí em 2024 em 2 bilhões, né? Então, eu trabalhando com equipamentos dentro do Story, eu trago mais um ativo para trabalhar outro tipo de mídia. Não, e faz sentido total, porque olha só, você falando, se eu quero pegar esse dinheiro que tem da indústria, esse dinheiro que eu consigo, né, eu tenho esse ativo, não é pela mídia, para uma mídia impressa que vai ter um alto custo para eu fazer. Exato. Assim, de troca, de dinamismo, né? Exato. Então, o LED, ele consegue proporcionar também essa versatilidade, né? Eu posso ter ali e vender vários espaços no mesmo espaço, né? Porque a gente está vendendo tempo também. Exato. E, na verdade, o tempo é o que a gente tem de mais valioso, né? Isso do tempo do cliente ali dentro da loja. A atenção dele, né? A economia da atenção dele. Isso é o que a gente tem de mais valioso, né? Então, a gente entende que, trazendo até para um lado de neuromarketing, né? Então, toda a informação que tem movimento, que tem dinâmica, isso chama muito mais atenção e conversa bem com o cliente. A gente trabalhando em pontos genéricos ou em pontos quentes dentro da loja, em pontos onde eu tenho uma negociação melhor ali com a indústria, a gente sabe que faz sentido, né? A gente já é especialista, como você falou, eu converso com muita gente, eu estou a todo momento entrando em loja, então eu já sei o que de fato funciona e o que não funciona. Isso traz para dentro da loja uma assertividade quando a gente fala em sellout, né? A gente tá batendo esse papo, digitalização isso, retail tem esse dinheiro na mesa, mas essa conta precisa fechar, né, Gabriel? Sim. A conta precisa fechar. Então, fazendo isso de uma maneira estruturada, a conta fecha sim. Hoje eu tenho cases, né? Não, esse é o ponto, porque a gente já se conhece aí mais ou menos há uns 2 anos. Até na NRF do ano passado, o grande tema foi Retail Media. Sim, sim. E eu acho interessante, assim, que
eventualmente tem alguns céticos que falam, pô, mas isso é um pouco de moda, tal. Pô, se fosse moda, não tinha tanta gente renovando contrato. Sim. Novos projetos, porque eu acompanho você, acompanho o Maurício, da meu cliente também, que pô, vocês estão bombando, que inclusive são empresas parceiras, Sim, né? Que a LED, sim. meu cliente, está muito ligado, porque para ajudar gerenciar até a visão estratégica e, no caso de vocês, a execução. São complementares, São complementares, né? total. Então, assim, claro, aí tem que ter a competência do varejista ali de fazer o trabalho dele, né? Agora, você falou um ponto interessante sobre o comportamento do cliente na loja. Então, uma experiência mais imersiva, mais dinâmica, vai deixar a sua loja mais atrativa. O consumidor quer isso também, né? O que mais que você tem visto sobre isso, tem conversado sobre isso com os supermercadistas, assim, desse novo consumidor na loja, o que ele tem buscado? É legal, cara. Quando você toca nesse ponto, né? Eu tenho uma relação de proximidade, né, com esse varejista, com esse supermercadista, e eles me contam, né, como vem sendo a performance, né, dentro das parcerias, assim eu tenho parcerias que a gente já faz trabalho em conjunto, o meu cliente CriaLed, e está sendo um sucesso. Hoje o comportamento de compra, né, quando a gente fala de comportamento de compra, o online dentro do varejo, ele ainda é uma maneira consultiva, né? Então, primeiro eu faço a consulta dos itens que eu vou comprar, e depois a gente sabe que o offline ele funciona muito. Sim. Porque a gente fala de sensibilidade, né? A gente fala do toque, né? Da questão do toque, né? Isso nunca vai sair de moda. Isso é algo que nunca vai sair de moda. Entendendo isso, entendendo que eu preciso... O varejista entendendo que precisa conhecer mais o seu cliente, ele já vai para dentro da jornada de compra. Mais uma vez a gente vai falar da jornada de compra. Então... O meu equipamento, ele conversa com esse shopper desde o início da jornada de compra, onde eu coloco um totem com um monitor, eu consigo mostrar para ele na entrada da loja, no início da tua jornada, que ali ele tem um clube de vantagens, ele pode fazer o cadastro do CRM. Tem uma promoção acontecendo. Tem uma promoção acontecendo ali naquele dia ou naquele período. A indústria passando também um produto, um lançamento dele, né? Uma ativação ali no primeiro momento, que de fato já vai despertar a curiosidade desse shopper dentro da jornada de compra. No meio da jornada, com painéis instalados de maneira estratégica, eu já jogo campanhas para esse cara, jogo campanhas, eu já vou conversando com ele, eu já vou mostrando o que eu tenho ali. Às vezes até uma campanha de fora eu consigo jogar ali dentro, né? Você imagina você tá comprando algo e no meio da sua jornada você vê um lançamento da Netflix, né? Que vai rolar na Netflix ali. E o varejista tá ganhando isso. E o varejista tá ganhando. Ele tá vendendo mídia momento, nesse caso. Em todo momento. Então, não, porque nesse caso ele não vai ter o sellout, mas ele vai ter... Uma receita do diferente, ads, né? Virou vendedor de ads. Virou vendedor de ads. Então, no primeiro momento, eu já exploro o meu clube de vantagens, minha parte institucional. No segundo momento, eu exploro campanhas sazonais de indústria ou até de indústrias de dentro, né, do varejo ou até de fora. E na parte de checkout, eu consigo também trabalhar novamente para ele, frisando os clubes de vantagens que ele tem, de estar ali e passando a programações semanais. Eu consigo explorar toda a esteira de produto que eu tenho dentro do store. Isso é muito legal, Jean. Você falando assim, a gente ainda vai falar um pouco das tecnologias emergentes, né? Então, um painel ali que tem uma câmera que já identifica o perfil do cliente, né? Assim, demográfico, mas não está muito distante até dele começar até identificar qual que é o celular que ele está ali, vamos dizer, o ID do celular, e ele fazendo um vínculo futuro. Mas assim, uma coisa que é muito legal que você falou, está muito ligado na omnicanalidade, né? Assim, a gente entregar em todos os canais ali uma mesma experiência. E até estava me recordando aqui, até vou comentar com você aí, nosso parceiro espectador, que teve uma live sobre a NRF desse ano.
Inclusive, você pediu para o pessoal deixar o link aqui, senão é a última live aqui que está no nosso canal, que a gente fala justamente sobre sobre uma visão, quando a gente fala mais do online, offline, é até eventualmente uma pergunta burra, porque é o seguinte, o negócio já misturou tudo. Então, eles têm uma pesquisa nos Estados Unidos que, apesar de, tá até com a apresentação aberta aqui, 21% das vendas no varejo americano serem online, 38% ela foi diretamente influenciado pelo online, ou seja, vamos lá, 21 é online puro, mas 38 foi offline, 21 é online, então 79 é offline. Mas desses 79%, 38% foi influenciado diretamente pelo online. Ou seja, no final das contas, 60% da venda está sendo influenciada no online. 40% é aquela, cara, vou ali comprar meu feijãozinho, etc., que nesse caso, eu acho até um pouco poético quando a gente pensa assim, no que está acontecendo, Jean. Vou explicar meu ponto de vista aqui. Talvez eu consiga chegar onde que eu quero chegar, mas aqui é resenha. Eu falei com você que aqui ia ser resenha. Sim. A gente há muito tempo, cara, há 15 anos, desde que eu estou no varejo, assim, a gente tem essa discussão, esse tema de online está invadindo o offline, online está invadindo o offline. Então, todo mundo preocupado, meu cliente está saindo da loja e está comprando online. Cara, quando eu falo poético, assim, eu acho que o LED, a gente está fazendo, vamos dizer, o caminho contrário, o contra-ataque, que é, cara, você quer saber? A nossa loja agora é online e vamos dizer, o caminho é inverso. Então, o offline está indo para o online. Uhum. Então, quando eu entro numa loja, eu tenho tanta imersão, tenho tanta inteligência, que é uma experiência dramaticamente mais superior do que entrar num browser, entrar ali, ver a categoria, clicar, ver a quantidade. Depois eu vou ali na loja, que eu vou ter experiência, eu tenho... vamos dizer, eu tenho uma satisfação, eu uso meus sentidos, né? A visão, a audição, tato, olfato. Então, assim, e acho que o LED, ele faz parte dessa jornada, não tem outra forma, né? Exatamente. Senão, como é que nós vamos fazer, né? Se não for via LED, né? De uma forma viável. Exato. Então, assim, eu só foi uma viagem aqui, fazendo um recorte. Muito porque, boa analogia, assim, muito boa analogia. Que a gente tem que... eu acho que assim, a gente tem que estar ligado nisso, pô, quando a gente está falando do futuro do varejo. E assim, quem está trabalhando com LED hoje... Aconteceu a mesma coisa com o e-commerce. Não vou trabalhar. Chegou uma pandemia, quem já estava trabalhando, já sabia usar, foi embora. Sim. Porque assim, já está tudo pronto, vamos. LED eu vejo a mesma coisa. Não. Pô, mas na hora que já soltar, porque já existe, mas na hora que virar a chave, fala assim, cara, esse LED aqui identifica o cliente, já linka com o CRM dele, a gente já vai botar aqui uma mídia aqui que seja direcionada para o Jean, vai ter uma conversão alta. Cara, aí até o cara que agora eu vou aprender a, né, usar LED, tem que correr atrás disso, né? Tem. Isso a gente já sai na frente, né? Porque você fez uma analogia perfeita, tá? Entendendo que toda compra é influenciada. A gente sabe disso. Uhum. Além de eu trabalhar com tecnologia, eu também me coloco no outro lado da cadeira, que eu também sou consumidor. Todos nós somos, sim, né? Então, a gente passeia com a família, a gente sabe o que acontece, enfim. Vou te dar um exemplo. Um painel na vitrine, na entrada da loja, com uma câmera acoplada. E essa câmera, ela já vai entender, com a inteligência artificial, ela entende que ali... está entrando uma pessoa do sexo masculino com a faixa etária de 35 a 40 anos e, consequentemente, eu já sei qual tipo de produto que eu consigo oferecer para essa pessoa. Que vai ter uma taxa de conversão maior do que, né? Com certeza. É diferente de eu ter o mesmo painel sem a tecnologia e... na frente do painel para uma mulher e eu estou oferecendo um barbeador para ela. Não faz sentido. Não faz sentido. Entende? É verdade, hein? Pô, essa foi boa. Não, isso já acontece. Isso é algo que... O cara tem barba. Vou mostrar aqui, eu tô com o lançamento ali da Gillette, tal. Exato. Então, a tecnologia, a IA, ela é completamente aliada a ferramenta que é o LED. E eu falo assim, com propriedade, a tecnologia ela já existe. Exato. A gente está numa trilha
de cada vez baratear mais e ficar mais viável. Exato. Então, assim, é inevitável. Agora, você falou, por exemplo, esse exemplo que a gente deu aí da indústria também entrando. A indústria, ela tá ligada nisso, Jean? Como é que tá esse ponto? Porque vocês lidam também com a indústria, tem a turma do meu cliente também. Como é que vocês estão... Como é que eles estão vendo isso? A indústria, né? A indústria, ela precisa da comprovação, né? Então, a indústria é a parte que trabalha completamente com dados, né? Então, é isso que você falou, quem entrega os dados para a indústria, o dado de execução, já sai na frente completamente. Isso é o que a Crealed vem buscando, né? A gente vem buscando sempre trazer inovações, integrando soluções dentro do nosso equipamento. Painel de LED hoje é um commodity. Hoje, o cara da esquina que vendia televisão, ele entendeu que o LED dá dinheiro e eu falei, cara, eu vou começar a vender LED. E assim como outras empresas que faziam evento e shows, eles se aventuraram em trabalhar dentro da parte de varejo. O varejo é algo muito complexo. O varejo exige agilidade, o varejo exige suporte, né? Suporte, ali você tem que estar com operação de 24/7, não tem como, porque você entende que o varejista ele está trocando o impresso pelo digital. Se o digital parar, ele não tem comunicação ali naquele ponto. É verdade, vai ficar com a tela preta, né? Ele vai ficar com a tela preta, ele vai ficar com algo desligado. Então, precisa fazer muito sentido, você precisa se preparar para isso. Então, você está dizendo assim, não é o equipamento em si, apesar do equipamento que vocês usam, é um equipamento de alta qualidade. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é isso que eu ia falar. O nosso back-office, ele garante a eficiência, o nosso software, ele traz os índices, né? Os indicadores de... Cara, neste equipamento, a Coca-Cola, ela fez ativação... E as inserções foram nos horários X, Y e Z, e tantas vezes por dia, tantas vezes por semana e tantas vezes nesse mês. Então, quando eu falei lá atrás do elo, que o painel de LED ou os nossos equipamentos, ele é um elo entre o cliente, varejo e indústria, a gente consegue já entregar esse 360 que... Para a indústria, concluindo a sua pergunta, para a indústria faz muito sentido. Ela sabe que ela fez aquela ativação e essa ativação foi executada de fato. Foi executada, e você até me comentou, se tiver um sensor ali de quantas pessoas passaram na frente e foram impactadas, você vai entregar isso também. A gente entrega também. Sensacional. Então, não é só o equipamento, né? Existe a inteligência por trás. Existe uma inteligência pesada, né, por trás, né? Por isso que eu falei, painel de LED é um commodity. Qualquer um consegue entregar, essa é a parte fácil, né? Agora, você entregar isso com dados, que é interessante para a indústria, e fazer o cruzamento com o sellout, né, com tudo que ocorreu dentro daquele processo, daquela campanha, aí a gente já vem com um outro viés, né? A gente separa os meninos dos homens. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta que me veio à cabeça aqui, Jean, e veio mesmo, assim, me bateu aqui, porque a gente fala indústria, são poucos varejistas que têm um acesso direto à indústria, a não ser que ele esteja numa rede, vai via rede também, né? Redes associativistas, sim. Que também é bem legal. Em Minas Gerais a gente tem várias, assim, várias parceiras nossas também, que até se você varejista, supermercadista, é um supermercadista de 1 ou 2 lojas aí, não está, acho que vale a pena justamente para conseguir ter essa conexão com a indústria. Mas como é que faz? Assim, existe um tamanho mínimo do cara que vocês conseguem atender? Não tem tamanho mínimo? Como é que é isso? Cara, porque a gente sempre olha muito para o varejista pequeno e médio aqui, assim, também, sabe? Indifere. A gente tem projetos... Tem o small, tem o médio ali, tem grandes projetos, isso indifere. O que de fato é o foco é essa transformação, né, do estático para o digital. Eu posso trabalhar isso às vezes com um monitor na entrada da loja,
Aham. E também consigo trabalhar isso com um painel de 10 metros na entrada da loja. Então, para a gente, indifere. A gente consegue atender desde do pequeno, do médio e do grande projeto, porque falando em tecnologia, a gente sabe que tecnologia ela é escalável, né? Então, a gente fala normalmente você fala de um CRM, você vai falar de um RP, que eu preciso de escala. A gente consegue fazer a escala, mas eu trago que o meu produto, apesar de ele ser high-tech, ele é muito mais high-touch. Você tem o seu técnico já está na cidade, já atende uma grande rede, então você vai botar uma loja ali, você vai conseguir atendê-lo Exato. bem, ser viável para ele. Ser viável para ele. Legal, na realidade dele, né? Dentro da realidade dele, é isso. Então eu preciso entender, porque às vezes não adianta eu colocar numa loja pequena um painel grande, não vai fazer sentido para esse cara. Não vai ter viabilidade. Uma coisa que eu achei muito né? legal e fiquei muito feliz de ver, Jean, assim, e até vendo essa evolução da Crealed, querendo ou não, 2 anos já é um tempinho, e percebendo que vocês já estão criando muitos produtos específicos para supermercado, né? Então é uma gôndola, né? Um frame da gôndola, como é que fala, né? Uma moldura da gôndola, lugar também para colocar SLV, se eu não me engano, quem me comentou foi o Maurício, da meu cliente, o cara quer pegar ali um porta-folder. Exato, totem com porta-folder. Então, assim, como é que tem sido isso dentro da Crealed? Assim, realmente são projetos customizados, já percebendo, assim, cara, o supermercadista, enquanto lá no Caldeirão do Hulk, não, que agora é Domingão do Hulk, vai ter que ser um negócio curvo, né? O LED curvo. No caso do supermercado, não é o LED curvo, é outra coisa. É outra coisa. Na verdade, a gente tem que entender a necessidade, né? Então, quando a gente fala de digitalização, de jornada de compra, todos esses assuntos que a gente vem abordando, a gente entende que na entrada é um ponto muito bom de explorar uma parte digital, mas a cultura, né, do varejista, do tabloide, do folder, né, do papel, ela ainda... E que não seja também, né? Ela não vem de uma maneira disruptiva ainda. Isso aí ainda não aconteceu. Então, a gente agregou produtos à cultura desse varejista. Legal. Entendeu? Trazendo, assim como você falou. Então, eu tenho um totem na entrada digital com um porta-folder. Porta-folder, que nunca vai sair de moda. É o melhor exemplo. Digital, né? Física e digital. Digital. E aí a gente também tem a ponta de gôndola digital. A gente tem a ponta de gôndola digital, e onde eu consigo dividir uma gôndola, consigo dividir com 2 indústrias e trazendo a mídia de uma maneira dinâmica das 2 indústrias, ou faço uma exclusiva com uma mídia exclusiva, ali uma campanha exclusiva, uma campanha sazonal exclusiva dessa indústria, até também um ponto onde a gente usa muito, né, são monitores e painéis na parte de açougue, no setor de açougue, né? No setor de carnes, né? Bom. Porque o açougue, vou dar um exemplo aqui. E muda preço também o tempo inteiro. Hortifruti também é um negócio legal de fazer, hein? E aí, o que acontece? Vamos supor que o Jean vai ao supermercado na sexta-feira, e o Jean, ele gosta de comprar aquela carne para fazer o churrasco do sábado. No momento, quando a gente fala do tempo, né? Que o tempo é valioso, no momento que a gente tem de mais valor do cliente, no momento que ele está na fila esperando, ele vai comprar a carne que ele precisa para fazer o churrasco, mas eu vou lembrá-lo de pegar a Heineken lá no freezer. Você está entendendo? Então eu consigo gerenciar, fazer de uma maneira inteligente, entregando um conteúdo para ele, linkando que o Jean que compra a carne do churrasco, ele não pode esquecer de comprar a Heineken para consumir no sábado também. Sim. Entende? Então... Você fez um cross-sell aí. A gente fez um cross-sell. A gente pensa dessa maneira, a gente pensa de uma maneira estratégica, atua de uma maneira diferente, a gente tem a sensibilidade ali da parte de
gerenciamento de mídia, de fato, isso tá dentro da nossa expertise aí que a gente vem caminhando dentro desse varejo, desse toque, demais, desse papo, cara, que a gente tem massa. Todos os dias. Ô Jean, nós estamos chegando na parte final aqui do nosso episódio, mas eu não queria deixar de fazer essa pergunta, porque assim, a gente conhece supermercadista, supermercadista sabe fazer conta, negocia, compra o dia inteiro. Então, assim, você tem algum case, você tem algum caso de um cliente que ficou muito evidente a receita, que ele ganhou dinheiro com o LED? Ah, tenho. Não um só, tenho vários, né? Mas eu vou mencionar um. Eu quero saber do varejo de alimentos. Eu vou mencionar um. Eu vou mencionar um aqui que é um cliente onde eu tinha muito desejo de fazer um projeto com ele, né? Acabou que ele instalou 5 painéis com a Cria LED. São 2 externos e 3 internos. Ok. Tá? Cara, você não acredita, Gabriel. Por quê? Esse cara, eu ligo pra ele, o que eu falo pra gente fazer, ele já aprova na hora. De tão sucesso que foi. Legal. Ele, de uma maneira inteligente, ele selecionou esses 2 painéis externos para fazer o institucional dele, para mostrar que ali tem um sushi feito na hora. Trazer o cliente para dentro da loja. Trazer o cliente, ele tem uma boa... A gente faz toda a gestão de mídia dele, então ele trabalha o institucional dele de uma maneira bem agressiva, os nossos painéis têm uma alta qualidade, então isso ajuda muito também a transmissão da imagem com uma qualidade top. Então, nesses 2 painéis, ele usa para trazer o cliente para dentro. Ele está situado no Itaim Bibi, lá em São Paulo. Quem conhece São Paulo, é uma área nobre de São Paulo. E o fluxo dali da onde ele está é muito grande. Ele trabalha os painéis externos, o institucional, e o painel interno, ele aprendeu a trabalhar com a indústria. Aí ele vende mesmo. E aí ele vende muito para a indústria. Dos 3 painéis, ele trabalha de uma maneira, a mídia programática, de uma maneira simultânea. Então, entende que, eu vendo isso, indústria, eu estou em 3 pontos aqui dentro, tá? Então, você vai aparecer em 3 pontos, sua audiência vai ser para 3 pontos. Ele separou, ele me contou e eu fiquei boquiaberto, porque ele separou de uma maneira inteligente, ele separou de uma maneira quinzenal 30 indústrias. Ele colocou uma média de início de projeto, ele tinha colocado de R$500 para cada indústria. R$500 para cada indústria por quinzena ou por quinzena, mês? Por quinzena. Porra, então dá 30 pau por mês. Dá 30 pau por mês. E aí então, 30 indústrias passando no looping do painel por quinzena. Aí você entende que 30 indústrias, cada indústria vai passar uma vez, vai passar cada 5 minutos. Né? Legal. Só que a indústria falou, opa, peraí, para eu passar a cada 5 minutos é muito pouco para mim, eu quero passar mais. Então esse cara começa a pagar mais, ele entende que ele tem mais... o produto dele precisa ter mais inserções, estar mais bem posicionado, mais visualizações. E aí ele acaba vendendo mais, agregando mais valor ainda dentro dessa inserção quinzenal desse cliente. Ele fala para mim que ele tem fila de espera para os anunciantes dentro do Legal. dos equipamentos. Esse cara tem quantas lojas no total? Ele tem 2 lojas. Mas são 2 lojas. É por isso que vem daquele exemplo que você falou. Tem o P e o MG, mas isso interfere muito na parte operacional dele e na parte de lucro também, né? Ele tem um faturamento alto e teve uma sacada boa dentro disso. Então, hoje ele tem 30 anunciantes a cada 15 dias. Num mês, ele faz uma arrecadação de 30 mil, ele paga todos os painéis e ainda gera uma receita do dobro do que ele investe. Legal. Entendeu? Então, ele, para mim, é um dos cases assim, que eu posso trazer à mesa, um super parceiro. E é um exemplo aí ele é um exemplo de loja onde eu estive em Brasília, né? Estive em Brasília, num evento em Brasília,
Quando eu passei alguns cases, a maioria das pessoas conheciam, a maioria dos varejistas conheciam essa loja dele aí, que pra gente é uma vitrine numa área nobre de São Paulo. Então, legal. Ele conseguiu virar esse jogo de uma maneira inteligente, não teve mágica, né? Você entende o que eu disse? Não teve mágica. Pô. Não teve e mágica. assim, provavelmente também não foi do dia pra noite, foi uma construção, Exato. né? Ele começou ali. Exato. Jean, cara, muito obrigado pelo papo. Espero aí que tenha sido um prazer, como foi para mim. Sim, falei demais. que ia ser uma resenha, né? Que assim, a gente já gosta de falar de varejo, então também se deixar aqui vai indo e a gente conseguiu casar as agendas. Agradecer também todo mundo que visualizou a live, deixou comentário, deixou o like, é muito importante para nós. Ajuda o canal. A gente faz isso aqui muito pelo amor, né? Pela satisfação de estar falando sobre varejo. Aprendi muito aqui, cara. E assim, uma das coisas que eu costumo dizer que o varejista, né, tem que realmente enxergar o negócio dele de uma maneira diferente, porque o negócio está mudando. Então, e eu tenho esse exemplo que eu acho que traduz bem, que antigamente, lá no início, talvez o maior ativo do supermercadista fosse o ponto. Fosse o estoque. Porque era difícil você ter acesso a produto, a fornecedor. Aí no varejo, muito tempo atrás. E depois virou o ponto, né? Com uma questão de urbanização, etc. Ter o ponto talvez fosse o maior fator de sucesso. Porque produto a gente já tinha indústria, todo mundo já tinha praticamente o mesmo produto. Mas hoje o jogo é ter o cliente. Né, ter o cliente, ter a preferência do cliente. E isso, como é que você vai construir essa preferência? É tendo uma loja interessante. Né? Uma loja que tem experiência, uma loja que seja legal de ir. E o Retail Media encaixa, LED encaixa muito bem aqui. Então, se você gostou dessa conversa aqui, vamos deixar também os contatos do Jean, tá? Assim, deixar seus contatos, entre em contato com o Jean. Se estiver indo para APAS, dá um toque. Encontro de gestores, dia 11 de junho. O Crialed está lá conosco também. E só agradecer, pessoal. Obrigado aí, até a próxima. Valeu, Jean. Valeu, Gabriel. Tamo junto aí, um abraço. Obrigado, valeu.